Glória a Deus, boa noite, graça e paz. Alegria de estarmos juntos aqui ouvindo a palavra, aguardando os nossos irmãos, as pessoas que estão chegando. Louvado seja o nome do Senhor. Agradecemos muito a Deus por essa oportunidade, viver caminhando sobre uma palavra, viver caminhando na presença de Deus, sabe, viver, na caminhada com o Senhor. Então, assim, todo mundo na vida procura crescer de alguma forma, todo mundo na vida procura vencer de alguma forma, todo mundo na vida luta para chegar em algum lugar, em algum sonho, em alguma vida. E às vezes, quando nós queremos chegar em algum lugar ou construir algo, com a nossa família, a gente, sem perceber, começa a criar muitas regras. E essas regras, a intenção de criar essas regras é uma intenção boa, porque quando você cria as regras é porque você quer cumprir as regras e chegar em algum lugar. Isso é bom. A questão é que quando as regras elas são fortes demais, aí fracos se tornam os relacionamentos. Pai do Senhor, Dona Sandra, glória a Deus, saudade de vocês, saudade de nossos cultos, Esse tempo é um tempo de aprendizado, é um tempo de Deus estar nos moldando, nos trabalhando. Amém? Então, o tema dessa noite é regras fortes, fracos relacionamentos. Você, quando você coloca muitas regras, essas regras elas fazem com que os relacionamentos percam a força, percam a essência, percam a confiança. Quando você começa a vigiar muito a vida do esposo, da esposa, você acaba perdendo o relacionamento, porque a regra ela se tornou maior. E onde tem uma regra forte é porque não tem relacionamento. Então o Senhor vai nos dar um ensinamento muito forte sobre isso, muito forte nessa palavra. Você comece a liberar isso dentro do seu lar. Já é um culto para a família, em especial para a família, que o relacionamento possa crescer. Por isso que com a vinda de Jesus, a gente não segue mais Jesus pela obediência, a gente segue pela fé. Mas e a obediência? A obediência acontece porque eu tenho fé nele. Então a obediência ela vem segundo. Primeiro você crê nele, e aí depois você começa a obedecer. A Bíblia diz que não tem nada assim que o homem possa fazer antes dele. Até para me crer nele, ele precisa existir. Então, até para me poder ser perdoado, eu preciso da misericórdia de Deus. Então, sempre Deus está na frente. E aquela intenção de que eu obedeço e estou na caminhada, isso é coisas de regras, coisas de leis. E hoje o Senhor Jesus cumpriu a lei verdadeiramente, com muita propriedade, porque amou. Então, se você quer ser forte nas regras, você tem que ser forte no relacionamento primeiro. Se você quer ser obediente a Deus, quer ser temente a Deus, você tem que ter primeiro uma intimidade com Deus, um relacionamento com Deus. Isso é algo revelado da parte de Deus para essa noite. Por quê? Porque não é bom que o homem esteja só. Deus não quer o homem só. Por isso ele deu a família, deu a esposa, E é sempre melhor ser dois do que um. Então, tudo que vai te levar a se tornar maior, a te fazer crescer, vai ter que ter outra pessoa junto com você. E a primeira pessoa que nós temos com a gente é a pessoa do Espírito Santo, quando nós nos convertemos e recebemos o batismo dele. Então eu preciso ter alguém para que eu cresça. Salomão falou, é melhor serem dois do que um, porque os dois, no lugar de um, dois juntos ganham mais do que um. Quando um tiver com frio, os dois podem se aquecer. Quando um tentar prevalecer contra esse, os dois
contra um vão se ajudar mais. Então a palavra é tirar um pouco das regras, das pressões que a gente coloca nas pessoas para tornar as pessoas como a gente quer, né, na maneira que a gente quer, e começar a aprender a ter relacionamento com as pessoas. Você nota que Jesus em nenhum momento colocou relacionamento na vida de Judas ali, colocou uma regra, chamou a atenção de Judas, porque Judas às vezes pegava no dinheiro da sacola, mas ele criou um relacionamento, porque o relacionamento te ajuda a ser salvo, o relacionamento te ajuda a encontrar o amor, a piedade, a misericórdia de Deus, e traz o crescimento verdadeiro e valioso, que é o crescimento com Jesus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos pelo teu cuidado, pela nossa vida, pelos teus livramentos. Sabe, colocamos todas as nossas causas nas tuas mãos, confiamos que tu és Deus, sabemos do teu poder, não precisamos de evidências para isso, sabemos que o Senhor é real e que nós somos o resultado da tua realidade. Nós somos, Pai, o resultado daquilo que o Senhor criou, daquilo que o Senhor fez. Então nós te agradecemos por esse amor. Te agradecemos também pela vinda de Jesus aqui, que trouxe a salvação para nós. Sabe, agora a gente, pela fé, a gente entra no ambiente de salvação. Um ambiente maravilhoso. Nós somos guardados por Ti, Pai. Então Deus faz com que o nosso relacionamento seja cada vez mais espiritual, amoroso, verdadeiro, no Espírito. Por isso que quando, sabe, a Bíblia fala que o Senhor está procurando adoradores, Ele fala que os adoradores que Ele está procurando, que o Senhor está procurando, são que te adorem em espírito e em verdade. Ou seja, Ele quer um relacionamento, Ele não quer regras, Ele não quer colocar regra, porque a regra é um resultado do relacionamento. A gente acaba obedecendo, Senhor, obedecendo porque a gente te ama. Não porque é uma obrigação, não porque a gente está com medo do inferno, não é isso. A gente te ama e obedecer fica fácil, porque o relacionamento é forte. E a regra se torna um resultado do nosso relacionamento, Jesus. Por isso, Pai, que o Senhor está na nossa casa esses anos, todos esses anos. Eu aprendi a te amar, Pai. O Senhor vê falhas em mim, mas eu creio que o Senhor é o que está me aperfeiçoando. Isso é um relacionamento. Obrigado pelo relacionamento que eu tenho com a minha esposa também, que hoje é o culto da família. É um relacionamento divino, muito tremendo. Nós te agradecemos. Fala conosco através da tua palavra, Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode dar um glória a Deus aí? Glória a Deus. Aleluia. O tema então é regras fortes, fracos relacionamentos. Todo lugar que existe muita lei, sabe, muita regra, é porque acabou o relacionamento das pessoas. Então as pessoas precisam se defender através da lei. Por que existe um semáforo na rua? Porque o outro não, tem gente que não para esperar o outro passar. Por isso se coloca um semáforo ali, porque ninguém vai esperar. Não, eu vou chegar, quem chegar primeiro eu vou deixar passar. Então a lei, as regras, ela é a falta do relacionamento. Quando Jesus criou o homem, não tinha lei. A lei veio depois, na época de Moisés. Não existiam as regras. Existia relacionamento. Todo dia, no pôr do sol, o Senhor ia ter com Adão. Eles conversavam, não se pressionavam. Sabe, uma das coisas maravilhosas que eu tenho dentro da minha casa hoje, com a minha esposa, algo tremendo, é que não tem pressão, não tem cobrança, mas tem um relacionamento poderoso, um amor genuíno, um respeito, carinho, piedade. E quando a gente tem um relacionamento forte, as regras são fáceis de ser cumpridas, porque não há cobrança nos erros, mas é alegria nos acertos. Nós aprendemos a nos amar na maneira que o Senhor Jesus tem nos ensinado. Isso é tremendo para uma família. Todos esses anos nós nunca discutimos, brigamos, a gente conversa, a gente se entende, a gente se respeita. Primeiro porque o amor,
Ele está em primeiro lugar. Louvado seja o nome do Senhor. No livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18, disse o Senhor Deus, imagina, Deus disse isso, o próprio Deus: não é bom que o homem esteja só. Então é necessário um relacionamento. É necessário relacionamentos. Então nós temos que construir relacionamentos, não regras entre pessoas. Nós temos que aprender a nos relacionar com as pessoas. Ele disse assim: far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Deus criou a esposa para um relacionamento com o homem. Não para que cada um sente e divida as obrigações apenas, mas que a divisão da obrigação seja natural. Porque a parte amorosa do relacionamento está tão segura no Senhor que as obrigações são feitas com prazer e alegria. Vamos abrir a nossa Bíblia, 2 Pedro capítulo 1, versículo 3. Tinha um glória a Deus, né, antigamente? Glória a Deus. Na igreja, a gente sempre, quando abre a palavra, a gente dá um glória a Deus, porque a palavra de Deus é maravilhosa para nossas vidas, né? Elas nos mostram ali o quanto Deus nos ama, o quanto Ele busca um relacionamento conosco. Então, se você quer crescer de alguma forma, espiritualmente, emocionalmente, profissionalmente, você precisa crescer como? Na graça que te foi eleita, no relacionamento divino para com Deus, e Deus te fará grande. E você será grande sem cobranças, sem regras, sem estresse. Por quê? Porque isso vai vir dentro de você através do relacionamento que nós temos com Deus. Então Pedro, ele começa a falar aqui no versículo 3 assim: visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. O que ele nos deu? O poder de Deus nos deu tudo a respeito da vida e da piedade. O que é piedade? Amar as coisas de Deus, amar as coisas religiosas, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Então tudo que acontece na minha vida e na sua vida hoje não é um mérito do homem, não é eu que estou cumprindo todas as regras, não. O que acontece hoje de bom na minha vida surgiu num relacionamento entre Deus e o homem, ao qual Jesus se colocou no meio e fez com que a minha parte ruim se tornasse boa para o início de um relacionamento. Então tudo que eu ganho hoje de Deus não é porque eu mereço, porque eu sou homem, sou falho e não mereço. Mas quando Jesus morre, Ele me faz merecedor e me coloca apto ao relacionamento. Então hoje eu posso me sentir amado como Jesus é amado por Deus. Há um relacionamento tão poderoso que quando eu entendo que eu sou amado, eu quero ficar perto. Quando eu entendo que eu sou amado, eu respeito. Quando eu entendo que eu sou amado, eu quero agradecer. Então o relacionamento se torna poderoso a um ponto de que as regras sejam só um detalhe, porque são cumpridos de maneira espiritual e amorosa através do relacionamento. Quando alguém te ama e te faz algo de bom, você fica feliz e você quer automaticamente, às vezes, retribuir, fazer alguma coisa, ou às vezes a gente acha até que não merece. Isso é interessante, isso é tremendo, mas a realidade é que cria ali algo no mundo invisível que começa a fortalecer o relacionamento. No versículo 4 diz assim: pelas quais Ele nos, tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiquei participante da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Há um incentivo da parte de Deus, mas não como regra, há um incentivo onde Ele se doou primeiro.
Jesus morreu na nossa frente, eu não era nem nascido. Ele já sabia de tudo que ia acontecer na minha vida, dos meus erros, das minhas falhas, mas Jesus morre na frente. Por quê? Porque ele busca um relacionamento. Se ele quisesse fortalecer as regras, ele não morreria e passaria apenas as regras. Mas então, por que foi criada a regra e para que foi criada a lei? A lei, ela foi criada para aquele que gosta e pratica a injustiça. Foi criada para o injusto. Se existe 10 pessoas numa cidade e as 10 pessoas são justas, não precisaríamos de lei. Não precisaríamos de polícia numa cidade onde não existe um ladrão. Então a lei é criada para aquele que não recebe a eleição gratuita de estar divinamente em um relacionamento divino com Deus. Por isso é que a lei foi criada. E muitas vezes, sabe, nós queremos viver pela lei e achamos que através da nossa obediência, do nosso tempo de caminhada, que Deus tem se alegrado. E na realidade o que Ele busca é pessoas que, sabem, sejam adoradores, que tenham relacionamento com Ele, que busquem Ele no Espírito, que sejam verdadeiros. Porque Deus quer pessoas verdadeiras? Para um relacionamento saudável. Um relacionamento saudável. Então aqui, quando Deus coloca uma promessa, eu não sei se a gente já fez isso, eu já fiz, você já fez, com os nossos filhos. A gente diz, olha, se você comer isso aqui direitinho, você vai ganhar um presente. Se você passar no final do ano, você vai ganhar um presente, você vai ganhar uma bicicleta, você vai ganhar algo, sabe, que a criança quer. E a criança começa a se comportar ali para ganhar aquele presente. Mas o propósito de Deus não é dar só o presente para mim e para você. O propósito de Deus é o que acontece quando eu quero o presente. Há uma transformação no meu comportamento, uma transformação na minha vida, uma transformação na minha caminhada. Então o Senhor nunca nos colocará para fazer as coisas dele como obrigação. Se você ainda sente um peso de obrigação em ir para a igreja, em fazer alguma coisa, você precisa entender uma coisa: você é amado e ainda não entendeu isso. Você precisa entender, você é amado e precisa entender que você é amado. Porque se você está tentando conquistar isso com a sua obediência, a obediência tem ganhado da fé. E quando a obediência ganha da fé, eu me transfiro para o ministério da morte, que é o ministério da letra. E se eu estou vivo hoje, não é mérito nosso, é mérito divino. Então eu não preciso mais obedecer, não. É aí é que inicia a obediência não forçada, mas amada, porque foi criada em um relacionamento onde alguém morreu primeiro do que eu. Quando você quer ter um relacionamento forte na sua casa, fervoroso, divino, você coloca regras ou você começa a amar as pessoas? Quando você ama, cada um encontra as suas próprias regras que tem que seguir. Foi assim que Jesus fez. Ele disse: ninguém lá tem condição de se salvar, eu vou descer. E a Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu único Filho, para todos que nele crêem. Eu preciso crer, não chegar obedecendo, eu preciso chegar crendo. Para mim não perecer, eu preciso crer. Porque às vezes eu obedeço como um jovem rico, mas ainda não encontrei o relacionamento. Porque quando Jesus disse para o jovem rico: olha, vende tudo e me segue, ou seja, tu ainda não me segue, tu não tem um relacionamento comigo, tu tem obediência, mas a obediência humana não é suficiente. Então o que eu preciso? Seguir Jesus para que se inicie um relacionamento. E quando esse relacionamento inicia, as coisas que estão em Jesus vão aflorar em mim. Porque eu vou saber o quanto eu sou amado por Ele. Glória a Deus. Vós também no 5, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai-vos a vossa fé e a virtude, e depois a virtude ao conhecimento. Então o que ele fala aqui? Eu preciso primeiro ter fé,
E aí o poder acontece, e depois do poder eu começo a ter o conhecimento. O conhecimento não vem antes, a fé vem antes. A fé de que Jesus é vivo, de que Deus é Deus, essa vem antes. E aí o poder se manifesta, e aí então, sabe, o conhecimento é liberado. Depois do conhecimento vem a temperança, você começa a ficar mais, né? E depois a paciência, e depois da paciência vem a piedade. Da piedade o amor fraternal, e do amor fraternal, e ao amor fraternal também o amor. Isso é forte, muito tremendo da parte do Senhor, amém? Muito tremendo isso. No versículo 8, porque se em vós houver abundarem essas coisas, o que é essas coisas? Tudo que a gente falou aqui é o que é necessário para um relacionamento: carinho, amor, diligência, conhecimento, poder, que é necessário. Se eu tenho isso na minha vida, né, eu não vou andar ocioso e nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é isso? É andar preocupado, andar angustiado, andar agoniado com as coisas que estão acontecendo. Se eu tenho um relacionamento com Deus, as coisas não vão me abalar, por mais que ela venha numa proporção forte, por mais que seja forte o que eu esteja enfrentando, mas um relacionamento de Deus nos fortalece para a vitória em Cristo Jesus. Isso é forte. Então, se eu não tenho um relacionamento, olha só que tremendo aqui no versículo 8, se eu não tenho um relacionamento com Deus, o meu conhecimento vai ser estéril. O que é isso? É você conhecer muita palavra, mas a palavra não produz nada em você. Conhecimento estéril é aquele que conhece a Bíblia inteira, mas não, sabe, aquilo não consegue criar nada na vida dessa pessoa. Ele só conhece a Bíblia, mas a gente não vê o amor, a gente não vê a alegria, a gente não vê a fé, a gente não vê a busca por Deus. A gente vê pessoas magoadas porque se magoaram na igreja, se magoaram na família, se magoaram em muitos lugares, porque criaram muitas regras na sua mente e esqueceram de ter o que? A abundância de Deus em vós, o perdão, a misericórdia, a alegria, o amor, sabe, a paixão pelas coisas de Deus. Então a gente se ofende muito porque as pessoas não cumpriram as regras, mas às vezes nem nós estamos cumprindo as regras, e a gente está olhando para os que não estão cumprindo, e a gente também não tem cumprido. Então que a gente aprenda a amar. A Bíblia diz que a única coisa que cumpre a lei, sabe, de uma forma tremenda, é o amor. Só o amor cumpre a lei. Quando você ama, você consegue fazer as coisas de Deus. Quando você só tem as regras, você não consegue prosseguir e ainda fica estéril no conhecimento. Não consegue produzir nada com o conhecimento que tem. Tem gente que conhece a Bíblia inteira, mas a gente não vê nada da Bíblia na vida. Então eu preciso entender que não preciso eu me levantar como palmatória do mundo, nem como juiz da palavra, mas me levantar com amor, para ser grato àquele que me amou primeiro. A Bíblia diz que não foi nós que escolhemos Ele, foi Ele que nos escolheu. E Ele que nos amou primeiro. Se falta alguma coisa para você, amor, carinho, é porque você ainda não sentiu o amor de Jesus. Só pode amar quem já se sentiu amado. Só pode perdoar quem um dia já foi perdoado. Versículo 9 diz: pois aquele em quem não há coisas, que não há estas coisas, é cego, por mais que conheça, mas fica cego espiritualmente, nada vendo ao longe e havendo esquecido da purificação dos seus antigos pecados. A gente esquece que foi perdoado dos nossos pecados quando a gente começa a viver nas regras.
quando eu entendo que quem eu era, como eu vivia, onde eu estava e recebi o perdão, essa vida é maravilhosa, eu vou lá. Está do jeito que eu quero? Não, mas está do jeito que Deus quer. E do jeito que Deus quer é sempre a melhor opção. Aleluia! Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca jamais tropeçareis. Você quer crescer? Você tem que amar no seu trabalho, na sua casa, na sua família. Quer ser grande? Sirva as pessoas. Sirva as pessoas, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você quer entrar no reino de Deus, reinar com Ele? Você tem que, entrar no relacionamento com Ele e deixar as regras de lado. Onde existem regras fortes, fracos são os relacionamentos. Então eu preciso de relacionamentos. Porque eu e minha esposa, nós não temos ciúmes. Tem aquele ciúme normal, que a gente sabe que a gente... Mas não tem aquele ciúme doentio de mexer no celular, de mexer no bolso da roupa, de ver o que a pessoa está fazendo, se a pessoa demora onde ela está, se a pessoa não chegou ainda. Por quê? Porque nós temos um relacionamento forte. Existem 3 dobras no nosso relacionamento: Jesus, eu e a minha esposa. Quando o relacionamento está forte, as regras são só o resultado. Então as regras não podem vir antes, porque se as regras virem antes, para que eu entre na presença, eu me torne obediente, a regra veio antes. Mas se eu entro com fé no relacionamento com Jesus, as regras se tornam apenas um resultado. Jesus é suficiente na minha e na sua vida. Quando você tem um relacionamento com Ele, as coisas começam a fluir da melhor forma, da melhor maneira, de uma forma poderosa, de uma forma espiritual. Aleluia. Então que essa palavra entre no seu coração, tire as regras. Quando Deus criou o mundo, Ele não entrou com a lei. A lei veio em Moisés por causa de um povo que não queria a graça, que não queria o amor, queria as suas próprias verdades, as suas próprias conquistas, suas próprias mentiras. O Senhor sabe o que é melhor para mim e para você. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor. Nos colocamos diante da Tua graça, gratos por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida e na nossa história. São 11 anos de aprendizado e 11 anos caminhando debaixo de uma palavra profética, caminhando debaixo de um amor genuíno, onde nós nos sentimos amados. Assim como a primeira vez eu ouvi a Tua fala no meu quarto, onde o Senhor dizia: eu morri por você, e eu, sem merecer, ouvindo aquilo, eu disse: não existe um lugar melhor do que na presença de Deus. E me coloquei à disposição para estar contigo. A minha esposa veio junto comigo, e nós te adoramos até o dia de hoje. Alegres estamos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E estamos vivendo algo muito sobrenatural. É palpável a manifestação da Tua glória na nossa vida. A maneira como o Senhor toca e a maneira como o Senhor trabalha. E nós estamos aqui com gratidão, ensinando aquilo que aprendemos contigo. Abençoa cada família, dá livramentos,
que nenhum deles adoeçam. Esses que estão escutando a palavra, eles sejam livres dessa pandemia, sejam livres de todo o ataque e comecem a confiar mais e tentar fazer menos. Não tente fazer, aprenda a confiar. Já está tudo pronto, a Bíblia diz que na cruz do Calvário Ele alcançou para nós toda a sorte de bênçãos. E nós cremos nisso, Pai, em nome de Jesus. Deus abençoe cada um de vocês. Quanto mais regras, menos relacionamento. Quanto mais relacionamento, menos regras. Boa noite.